Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos pelo primeiro Vinho Filosófico de 2023. Na verdade, a 15ª edição, né? E é legal porque esse ano acho que é um ano que promete, né? Acho que vai ser um ano bom. Então, acho que os assuntos que a gente vai trazer durante o ano vão ser legais aí para a gente enriquecer o nosso conhecimento e transformar isso em ferramenta para a gente trazer resultados, né? É que a gente não quer só beber vinho e bater papo, a gente quer também ter resultado. Não, quer gerar resultado em cima disso, né? E aí hoje temos o Edson com um tema sobre feedbacks. Começando mais um ano, a gente espera ter bastante movimento em 2023, os melhores movimentos em 2023 de modo geral para a nossa vida, né? E hoje, para variar, eu quero falar com vocês, eu propus esse tema, porque mais uma vez a gente tem um conceito limitado sobre alguma coisa que a gente normalmente vê nas empresas quando vê. E quando vê, acho que hoje a gente vai conversar bastante aqui a respeito disso, vê sendo feita de uma forma, eu não vou dizer equivocada, porque as pessoas têm muito boa vontade em fazer, mas com pouca eficiência. Acabam não conseguindo o resultado que esperavam ter na prática de uma ferramenta de gestão. Nossa, mas a gente vai falar hoje de ferramenta de gestão? Vai. Mas a gente vai perceber que não é uma ferramenta de gestão para a gente praticar só nas empresas. Na verdade, feedback é um troço muito especial. Vamos começar a falar de feedback sobre como é que é o feedback tradicional, aquele que acontece nas nossas empresas. E para quem já não está trabalhando mais porque ficou rico e não trabalha mais, viveu isso nas empresas em algum momento na história, né? Mas o que é feedback? Se a gente tivesse que conceituar feedback, quem arrisca dizer o que é feedback? By Google. Se a gente pesquisasse lá no Google, desse uma bugada, né? Feedback, o que aparece lá? Sem medo de errar, minha pegadinha. Isso é uma avaliação. Avaliação. É um tipo de avaliação. É um tipo de avaliação, seria a respeito de situações e não seriam julgamentos, né? Seria avaliar situações específicas. Uhum. E que resultado isso produziu, se foi positivo. Mas será que não é uma avaliação, não é um julgamento? Não deveria ser. Não deveria ser. Não deveria ser um julgamento de comportamento, deveria ser, olha, ocorreu a ação tal, isso calhou, né? Isso trouxe tal resultado, isso foi positivo, negativo, como que você avalia? Positivo também, então. Positivo, então não é só criticar, não é só chamar alguém e falar assim, olha, você fez errado nisso, precisa corrigir, isso foi uma porcaria, precisa fazer de novo, você vai ser mandado embora porque você errou. Quer dizer, feedback, então, não é só um mecanismo de avaliação que pune, ou que cobra, ou que esfrega na cara algo que a pessoa fez de errado. Feedback também, então, enaltece aquilo que a pessoa fez certo. É isso? Vocês já viram isso acontecer? Já, mas é mais difícil. Já? É mais difícil. Lado positivo, mas o negativo, o chicote, é fácil de ter na mão. Né? Mas uma rosa, uma taça de vinho é mais difícil. Acho que isso vem vindo com as novas gerações, né? Que não querem mais. Eu estava até ouvindo ontem, né, um podcast sobre isso, que falava assim que as gerações, você consegue até marcar quem são as gerações antigas, as novas, porque antigamente a gente achava que tinha que ser chicoteado mesmo, que a vida é isso, e você tem que dar tudo de si, você tem que ralar, entregar e tal. E hoje em dia a molecada não quer saber disso não. Então você pega a geração Z aí, você pega o pessoal mais novinho, é tudo fácil, é tudo simples, é tudo mais simples, e aí você quer saber disso não entregar tudo, entregar a vida, não quero ser feliz. Hoje em dia a moda é eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, então eu quero ser feliz. Mostrar o ser feliz para eles. Senão... Muito bem, deixa esse seu eu quero ser feliz brilhando aí agora em volta de você, porque você falou uma palavra mágica. Tem uma pergunta antes de dar continuidade aqui, pode ser que você responda isso mais pra frente, mas como que a gente tira
Não, nem como, se existe ou como que a gente toma esse cuidado para não colocar nosso julgamento dentro de um feedback. Se eu estou, seja lá, avaliando ou, né, enfim, numa conversa, como que a gente faz isso? Sabe, exatamente, sem prejudicar aquela informação. Eu acho que é impossível. Tirar o lado humano de lá. Porque a gente tem julgamento. Até o juiz, né? O juiz, quando você tem um processo, não, esse juiz ele tem a linha tal, esse juiz tem a linha tal. Por quê? É porque é uma parte pessoal, né? Porque pela legislação está escrito lá, é uma só. Então como é que um juiz pode ir para uma linha? Não é um robô, né? Isso. Há uma interpretação. O que você está falando é uma forma de pensar. Isso. Né? Que aquela pessoa tem de estruturar um tipo de pensamento que o leva para uma ação. E o que você está perguntando é como é que eu não coloco um julgamento pessoal, um aspecto pessoal, uma forma de pensar, um valor próprio na hora de entregar uma observação para a pessoa, seja ela positiva ou principalmente negativa. Né? Eu posso te responder já. Vai dar a impressão que a gente ensaiou, mas não é. Né? Mas posso te responder já. Não é possível. Porque quem aplica, como usam muito o verbo aplicar, né? Quem aplica o feedback é um ser humano. E o ser humano, ele está pautado em duas coisas. Uma, na regra da empresa. O que a empresa, ele concordando ou não, o que a empresa espera, e ele é um agente que intermedia aquilo que a alta direção quer e a operação está entregando, né? Então, ele aplica o que está escrito na regra, que nem sempre é claro, não é? E os seus valores. Então, a forma de aplicação de feedback, a forma, o tom da fala, a palavra usada, é característica da pessoa que está entregando o feedback, que está aplicando o feedback. E isto é muito importante. Por quê? Porque uma coisa que eu não sei se é comum para vocês, mas eu entendo como raro nas empresas, é que ninguém avalia quem avaliou sobre a sua avaliação. Mais ou menos, porque hoje em dia tem as avaliações 360, mas aí eu acho que não tem como você eliminar, mas eu acho que tem como você reduzir o quanto você tem ali de julgamento ou de, claro, enfim, de claro. valores. Depende da maturidade que você tem. De método, de você fazer a reflexão. Porque é uma técnica. Então, uma técnica tem que ter método. E para você aplicar corretamente um método, você tem que ter sido treinado. Então, esse é um aspecto. O agente que aplica o feedback, que tem que fazer a orientação para aquela pessoa sair daquele feedback com algo positivo construído nele, precisa estar maduro para conseguir fazer isso acontecer naquela criatura que está ali. Né? Agora, o que acontece no dia anterior a um feedback? Para quem vai receber o feedback numa empresa? O feedback ele é agendado, normalmente. Né? Isso. Né? O feedback é assim, amanhã é dia de feedback. Ou amanhã é o dia do seu feedback. Como é que do seu feedback? Como é que essa pessoa vai para casa dormir para no dia seguinte acordar e ir super feliz e disposta para chegar no ambiente de trabalho? Né? Muitas vezes ela sabe onde foi que ela errou. Muitas vezes ela sabe o que ela vai ouvir. Muitas vezes ela conhece a pessoa que vai aplicar o feedback nela, sabe até o que a pessoa vai dizer. A palavra, o tom que ela vai usar. Sendo fofinha, gentil, humana, ou nem tanto assim. Né? E muitas vezes ela não sabe. Muitas vezes ela acha que o feedback vai ser até desnecessário do ponto de vista negativo. Eu tive um mês, eu superei a meta, não aconteceu nenhum problema, eu não vivi nada especial, foi um mês comum. E aí chega na hora do feedback, alguma coisa acontece. Ela vai para casa acreditando que está tudo bem. E que no dia seguinte, o feedback vai ser só positivo. Não, o mês foi bom, parabéns, você superou as metas, nossa, me conta como é que foi, o que você vai fazer com o bônus que você vai ganhar, e por aí vai. Mas será que é assim? Porque e a surpresa? Sabe aquele contato, aquele erro, aquele e-mail que chegou atrasado, que não foi lido, ou que foi para o cliente errado,
Então, e a surpresa que a pessoa vai dormir, né, pensando, será que vai acontecer uma surpresa? Será que eu errei em algum lugar? Como foi o meu mês? Eu não lembro de ter feito nada de ruim. O feedback negativo já está acontecendo na vida daquela pessoa. Aquela pessoa não ouviu uma única palavra do entrevistador, do avaliador, do seu gestor, ainda. Mas ela tem uma noite horrorosa. Por muitos anos eu dirigi uma empresa de service desk, call center de atendimento técnico. Então, era uma turma de gente mais jovem, né? Menos do que esses call centers de varejo, que tem aí 10, 15, 20, 50, 100 mil pessoas. Nossa empresa chegou a ter 2 mil. Então, era bastante gente também, mas era para atendimento técnico, atendimento de software, atendimento de produto. Então, tinha um outro nível de agentes de atendimento com quem a gente podia conversar de uma outra forma. Né? Mas o dia em que eu assumi uma diretoria nessa empresa, eu passeei na empresa para ver os movimentos, para ver as pessoas caminhando lá, como é que era o dia a dia das pessoas. E de repente eu me deparei com 2 saletas num canto e 2 saletas no outro canto. Eu falei, o que é isso? Aí prontamente, as pessoas que estavam ali, que eram os meus gerentes, as minhas gerentes, né? O meu presente, né? Assim, são saletas de feedback. Eu falei, que legal, deixa eu ver como é que é lá dentro. Aí eu abri a porta de uma delas, a sala não era maior do que o nosso banheiro aqui. Ia, ouvi. Escura. Não tinha janela. Telefônica, vai. Era uma cabine, olha, era isso daqui, tinha uma mesa assim, grudado. era uma mesa assim, ó, uma mesa assim desse tamanho, com um computador e um telefone, na época tinha telefone ainda, né, e tal. Uma pessoa sentava ali, a outra pessoa sentava aqui, aqui é uma parede, aqui é uma parede, aqui é uma parede, e aqui era a porta. Era tão apertado que para a pessoa entrar, entrava uma, né, fechava a porta, aí a outra pessoa tinha que abrir a porta para poder passar. Era muito apertado. Né? Por quê? Porque o metro quadrado é caro. Então, quanto menor a sala, etc, etc. Eu falei, mas se a pessoa for um pouquinho mais gorda, como faz para sentar aqui? Não cabe. Não cabe. Simplesmente isso, porque não cabe. Já recebe o primeiro feedback. Né? Vai emagrecer. Tchau. Né? Pois é, essa é outra pauta. Né? Então, gente, isso aqui é sufocante, não tem nem janela. Né? Na hora que eu fecho a porta aqui num dia de calor, não tem exaustor, ar-condicionado, ventilador, não tem nada aqui. Então, o feedback é aplicado aqui, com esse ambiente, né? A pessoa já vem para cá assim. Bom, esse foi a primeira visão que eu tive e a primeira providência que eu tomei. Eu pedi para destruir as salas. Destrói. Então, pode desmontar essas salas, era tudo divisória, né? Tinha gesso também, desmonta tudo isso, porque eu quero ocupar esse pequeno espaço e transformar essas 4 salas em 4 mesas de operação, para faturar para mim. E a partir de hoje, feedback vai ser aplicado no café, que nós temos lá no térreo do prédio. Um café particular, um café qualquer lá. Né? Então vocês vão descer como um funcionário para pagar um café para ele, e você vai tomar um café com ele lá embaixo aberto. Ar para respirar. Né? O ambiente já muda. Se é para dar uma bronca, o ambiente já fica diferente. E se é para falar de alguma coisa positiva, nada melhor do que um ambiente já positivo. Né? Ok. Já foi difícil para convencer o dono da empresa de que isso tinha sido feito, porque quando ele viu já tinha sido feito. É duro dar autoridade para os caras, né? Então, mas, enfim, foi assim que foi. E aí eu comecei a conversar com os gestores. Falei, como é que é aqui a aplicação de feedback? Não tinha o tal do positivo. Não é por falta de vontade, por falta de tempo, na opinião deles. Não, Edson, aqui é assim, ó. Aqui é assim. Eu falei, tá bom, eu sei como é. Né? Mas a gente precisa encontrar uma melhor condição de fazer. Então, você vai descer de 14 andares para fazer o feedback lá no café, você vai ter que colocar isso na contabilidade do tempo. Por quê? Porque vai demorar mais. Né? E aí, nas conversas, eu descobri, e depois eu vi, como era a atitude da pessoa que ia embora
no final do dia de trabalho para no dia seguinte voltar para o feedback. A pessoa ia murchando do meio da tarde para frente e a hora que ela ia embora em silêncio. E é uma característica minha observar o detalhe do detalhe do detalhe no comportamento das pessoas. E as pessoas iam murchas para casa. No dia seguinte, a pessoa chegava para o trabalho sem... Sabe a pessoa sem pescoço? A pessoa sem pescoço é aquela quando o ombro cresce, né? E a cabeça afunda, porque está pesado e está triste. Né? A pessoa ela entra assim. Vocês já viram isso? Prestem atenção nos seus colegas de trabalho a partir de amanhã. Já fomos assim, né? Presta atenção. É como quando na noite anterior o seu time perdeu, você brigou com o marido broxou. É assim que se comporta no dia seguinte. A pessoa não tem um comportamento brilhante, livre, leve. Né? Ela não chega para produzir, ela chega para apanhar. É como quando o gado vai para o matadouro. Se vocês visitarem, se vocês nunca fizeram isso, façam. Se vocês visitarem uma fazenda, pergunta para o fazendeiro como é que é, não sei nem se é para o fazendeiro, não tem um nome lá, né? O cara que toma conta dos bichos, né? Como é que é quando eles vão levar o boi ou a vaca para o matadouro. O comportamento dela muda no dia, no dia anterior. E quando ela vai ser levada para o matadouro, ela já sabe que ela vai morrer. Né? É incrível isso que acontece no reino animal. E nós somos animais. Gostemos ou não, a gente também é. Dizem que a gente raciocina, só isso que é diferente. Eu duvido, alguns de nós também não raciocinam, né? Mas enfim, né? Esse é outro assunto. Então, é assim que a coisa funciona. E aquele nosso colaborador, ele está ali para produzir o nosso dinheiro. Não é só o dele, porque ele ganha salário. Ele está ali para produzir o nosso dinheiro. E a gente faz isso com a noite dele. Qual é a providência? Vamos pensar na providência. Porque cada um de nós aqui, às vezes, é aplicador de feedback na empresa onde trabalha. Né? É uma técnica que você pode dar um feedback duro. Alguém? Pode, lógico. Quando você tem filho. É como quando, né, o pai ou a mãe só fala com o filho para dar a bronca. Nunca tem um momento de dar uma recompensa, de você ser positivo. Nunca tem um momento para você ser feliz com o filho. Ou você mesmo vai ser a pessoa que em algum momento você vai reforçar uma atitude positiva, porque não é possível que a pessoa nunca teve uma atitude positiva. Só que positiva ninguém lembra, né? É história. Assim, mas veja, se uma criança, entre aspas, nunca teve uma atitude positiva, de quem é a responsabilidade na origem? Exatamente, o pai e a mãe que nunca mostrou. Então pega o pai e a mãe, leva para o quartinho lá, para a saleta, né? E destrói esse pai e essa mãe. Pode ser duro? Pode! Como, às vezes, você é com o teu filho e com a tua filha. Só que se você for duro com o teu filho e com a tua filha da primeira vez, não faltou um pouco antes, né? Você falar de novo, mais do que falar. Não, falar é modo de dizer, né? Você mudar o tom, né? Você dá um exemplo diferente. Mas aí é que eu digo, né? O exemplo arrasta. Se você Sim. se comporta, a criança está observando o que você faz. Pois é, mas é que às vezes ela está observando na rua, na escolinha, e ela traz de lá algumas coisas. Né? Então tem o teu próprio exemplo e tem os exemplos que a criança já traz de fora. Hoje a criança vai para a escola com 1 aninho. Né? Então, tem tudo isso. Quer dizer, mas você tem que ir mudando, até que chega uma hora que você pega a orelha da criança e dá um puxãozinho de orelha. Né? Sabe o que é engraçado nesse ponto? Uma coisa que o meu líder me falou uma vez, eu gravei muito, a gente tem sessões de feedback 360 a cada período, é que assim, gente, feedback não tem que ser uma surpresa. Nenhum tema do que vai rolar no feedback tem que ser surpresa, não tem que ser uma coisa que eu não te falei. Assim, poxa, agora que você está me dando esse feedback, um momento tão importante, esperamos 6 meses, tudo isso acontecendo, não me falou nada, então assim, não tem que ser uma surpresa.
no momento do feedback. Eu te avisei, eu te ensinei, eu te dei um toque, já falamos sobre isso, até que vem um feedback às vezes um pouco mais pesado sobre o que não tá bom, e aquele muito bom porque foi uma construção também para chegar no momento. Vamos desconstruir já essa coisa de feedback que a gente tem visto nas empresas, que a gente está falando aqui, que é como acontece, mais ou menos como acontece em todas as empresas. Vamos dar um pontapé nisso tudo, vamos desconstruir isso.